Boa noite a nossa palestrante, boa noite, Boa Chayane. noite. Sou a farmacêutica Zelma Padilha, assessora de assuntos estratégicos do Conselho Regional de Farmácia. Vamos iniciar agora mais uma qualificação online e gratuita do ciclo de palestra do mês da mulher, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Agradeço a presença de todos os participantes desta noite, onde teremos a apresentação da palestra Mulheres Reais. A atividade buscará mostrar os passos para despertar a sua Mulher Maravilha, com o objetivo de estimular o empoderamento feminino a partir do autoconhecimento, organização e gestão do tempo. Alguns recadinhos importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e depois gerar os seus certificados via acesso restrito, após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação está sendo gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas, ao final abriremos para dúvidas. Quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem das inscrições. Com vocês, então, a nossa Mulher Maravilha e empoderada, que ela gosta de se apresentar, a farmacêutica consultora Luciane Scherer. Luciane, por favor. Muito obrigada, mais uma vez, é um privilégio, como sempre, né, poder estar conversando com as colegas, né, farmacêuticas e com os colegas também, nesse mês da mulher, para mim é uma honra. Mas antes de me apresentar, como sempre eu faço, a gente vai começar, então, a palestra, mas eu vou começar contando uma historinha para vocês. Era uma vez uma menina que adorava ficar na beira do mar, que sonhava em ter uma boneca que falava. Imagina que essa menina queria ter uma boneca que falava. Essa menina também sonhava em ter uma máquina de dinheiro, para que ela pudesse, com essa máquina de dinheiro, comprar absolutamente tudo que ela quisesse. Todo perfume, toda roupa, tudo que ela quisesse. A casa legal, tudo que ela quisesse. E nesse mundo de faz de conta, incrível, nunca faltava dinheiro. E a boneca, olha que legal, ela parava de falar quando a menina estava exausta, cansada. A boneca parava de chorar, magicamente, quando essa menina estava cansada e exausta. Mas aí, essa menina cresceu. E ela não pode ficar mais na beira do mar. Ela fez faculdade, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela fez pós-doutorado, fez até outra faculdade, sempre procurando aquela mágica máquina de fazer dinheiro. Mas ela não achou a máquina de fazer dinheiro. Mas ela achou muitos trabalhos que lhe rendiam dinheiro. Só tinha uma coisa, a máquina de dinheiro era de outras pessoas, não era dela. Então, as pessoas davam o dinheiro que elas achavam que era justo para a menina. E essa menina, que agora é uma mulher, começou a ficar frustrada. Ela ganhava dinheiro, mas não era a máquina de dinheiro dela, aquela que ela sonhou quando ela era menina. E ela começou a ficar frustrada. E essa menina, agora mulher, finalmente teve a sua boneca. Teve até duas bonecas, duas que falavam. Só tinha um detalhe, elas não ficavam paradas, sem chorar, quando a menina, agora mulher, estava cansada e exausta de tanto trabalhar. E aí, essa menina, mulher, teve que lidar com os desafios de crescer, de ter uma carreira, de ser mãe. A menina começou, então, a lutar pela felicidade. Ela queria ter flexibilidade de tempo, mas, ao mesmo tempo, ela queria ter independência. Como ter tudo isso? Flexibilidade do tempo, ficar com os filhos, ficar com a família, ter mais tempo e também ter a sua máquina de dinheiro. E essa menina foi atrás, então, da tal flexibilidade, da tal satisfação na carreira.
Deixa eu contar um segredo para vocês. Ela achou a sua forma de gerar dinheiro. Ela achou a sua máquina de dinheiro e aprendeu a não depender mais da máquina de dinheiro dos outros. Vocês conhecem alguma menina, alguma mulher assim? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa menina sou eu. Essa menina pode ser vocês, ou é vocês, ou essa menina vai ser vocês. Essa menina, ela descobriu o verdadeiro poder das mulheres reais. E é sobre este assunto que nós vamos falar aqui hoje. Sobre como despertar este poder feminino que nós temos. Bom, para que a gente comece a pensar nesse nosso poder, e nós não vamos aqui nos transformar em Mulher Maravilhas, mas vamos pensar nesse poder que nós temos. Primeiro, nós temos que pensar se nós fazemos aquilo que nós amamos. Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Será que eu faço o que eu amo? Eu amo o que eu faço, o trabalho que eu tenho? Eu amo, amo, amo. Eu tenho talento para isso que eu faço? Eu sou realmente bom nisso que eu faço? Eu sou motivado para fazer isso? Quando eu faço o trabalho que eu amo e que eu tenho talento, eu percebo que esse trabalho é um trabalho que me traz reconhecimento, que me traz dinheiro, que me traz a possibilidade de viajar para o lugar que eu quero, me traz a possibilidade de comprar a casa que eu quero, o carro que eu quero. Será que eu me sinto motivado para esse trabalho? E será que o mundo precisa desse trabalho que eu faço? Quando nós entendemos, e aí nós começamos a despertar o nosso poder, quando nós entendemos se aquilo que nós fazemos, nós amamos, nós temos talento para isso, nós estamos motivados para isso e o mundo precisa disso. Quando nós só temos amor pelo que nós fazemos, é quase um trabalho filantrópico. Eu amo o que eu faço, mas eu não sou tão boa nisso, mas eu adoro. Então, eu adoro cozinhar, mas eu não sou tão boa em cozinhar. Eu não percebo que a cozinha ou cozinhar pode me trazer um rendimento financeiro. E eu também entendo que o mundo precisa. Ok, o mundo precisa e eu gosto de fazer isso, eu tenho amor por fazer isso. Percebe que isso ainda não me completa, ainda me gera uma frustração. Eu posso ter amor pelo que eu faço, pode ser super talentoso no que eu faço, e isso pode não me trazer nenhuma ou muito pouco reconhecimento financeiro. Isso me traz frustração. Ou ainda, eu posso amar o que eu faço, eu posso ter talento para o que eu faço, eu posso ter reconhecimento financeiro, mas eu percebo que o mundo não precisa muito disso que eu faço. Isso me dá uma sensação de inutilidade. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre o Ikigai, quando nós entendemos qual é o nosso poder, qual é o nosso grande poder, a nossa grande habilidade. E ela tem a ver com nós nos autoconhecer para entender o que nós amamos fazer, o que nós temos talento para fazer, o que nós entendemos que vai nos trazer um reconhecimento financeiro e se o mundo precisa disso. Faz sentido isso para vocês se agora eu pedisse para cada um de vocês escrever num papel o que vocês amam fazer, o que vocês têm talento para fazer? E isso que vocês amam e têm talento para fazer pode trazer um reconhecimento financeiro para vocês? E o mundo precisa disso? Se vocês conseguirem responder essas 4 perguntas, vocês acharam o Ikigai de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo comigo, um dos meus Ikigais é ensinar. Eu amo estar em palestras, dando aula, ensinando, amo. O mundo precisa de bons professores? Precisa. Eu posso ter um reconhecimento financeiro com isso? Posso. E eu tenho talento para isso? Sim, eu entendo que eu tenho talento para isso. Então, eu encontrei um dos meus Ikigais. E a gente pode ter vários Ikigais.
nós podemos ter vários poderes na nossa vida. Qual é o poder de vocês? Escrevam aí num papel, façam um pequeno exercício. O que vocês amam fazer? O que vocês têm talento para fazer? O que vocês se sentem motivados a fazer? E entendem que vão ter um reconhecimento financeiro e ainda que o mundo precisa. Mas parem um pouquinho. Legal, entendi meu talento, entendi meu poder. E por que eu não vou para frente? Quais são os bloqueios que acontecem? Por que eu me sinto bloqueada? Nossa, eu entendi que o meu talento é o meu poder, meu ikigai é ensinar. E por que eu fico bloqueada? Por que eu não organizo o meu currículo para levar para uma universidade? Por que eu não organizo o meu currículo para fazer um mestrado, um doutorado? Porque, afinal de contas, eu quero uma vida acadêmica. Qual é o meu bloqueio? Quais são os bloqueios que eu tenho? E os bloqueios entram algumas coisas, e a primeira coisa que entra são as nossas crenças limitantes, ou seja, em outras palavras, a nossa programação. Quem nos programou para nós pensarmos o que nós pensamos? Quem nos programou para entender que a gente precisa ter uma carreira sensacional, que a gente precisa ser uma mãe sensacional, que a gente precisa dar conta de tudo? Quem fez essa programação? E quando nós pensamos em programação, quem nos programa? A família nos programa, a mídia nos programa, as redes sociais nos programam para a gente pensar em coisas que talvez a gente lá, quando a gente era pequeno e estava lá na beira da praia, aquela menina na beira da praia, talvez não pensasse nessas coisas. Mas a gente vai ao longo da vida sendo programado. Por isso que mudar é tão difícil, porque a gente tem bloqueios de programação que estão inseridas literalmente no nosso cérebro. Então, quais são essas programações? Ou me programaram para eu ser a Mulher Maravilha e eu tenho que dar conta de tudo, né? E ainda eu tenho que ter esse cabelo lindo da Mulher Maravilha, eu tenho que ter essa maquiagem linda da Mulher Maravilha, eu tenho que ter esse corpo maravilhoso e ainda vestir uma roupa super adequada para lutar. Ou ainda eu tenho que ser uma mãe que tem que trabalhar, que tem que ter os filhos do colo, que tem que estar ensinando coisas para as crianças, agora na pandemia, e também fazendo uma reunião online. Ou eu tenho que ser uma super profissional de sucesso, que nessa foto não diz o quanto que ela lutou e trabalhou para chegar até aqui. Ou eu sou retratada como uma profissional da saúde que sofrida, né? Ou eu sou retratada como aquela mulher super descolada, com uma roupa linda. Então, todas essas programações, elas vêm à nossa mente. Nós podemos ser programados para entender, olha, uma mulher de sucesso, ela não pode ter família. Nós podemos ser programados, uma mulher de sucesso, ela tem que viver sozinha, porque senão ela não vai ter sucesso. Mulher não tem dinheiro, tem família. São programações que vão sendo enraizadas na nossa mente e, às vezes, durante 40, 30, 50 anos, isso é muito difícil da gente contornar, mas não é impossível. Mas a gente precisa ter consciência dessas coisas. O que falavam para vocês quando vocês eram meninas sobre ser mulher? O que é ser mulher? Ser mulher é ser bonita, ser mulher é estar sempre bem arrumada, ser mulher é cuidar da família, ser mulher é uma bênção, ser mulher é se dedicar aos outros. O que falavam? Se a gente se perguntar o que falavam para a gente começa a entender as crenças que estão dentro do nosso cérebro. E aí nós temos que, depois que nós entendemos essas crenças e tomamos conhecimento delas, nós temos que fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, se na minha infância me diziam, olha, a mulher tem que dar conta de tudo, mulher tem que ter uma carreira, tem que ganhar dinheiro, tem que ter 3 filhos, tem que ter uma família grande
e tem que estar sempre à disposição dos filhos. Quando eu começo a me dar conta disso, eu começo a fazer escolhas. Será que eu preciso ser essa Mulher Maravilha 24 horas por dia? Será que dentro da minha gestão do tempo eu não posso abrir mão de uma sexta-feira à tarde para ficar mais com os meus filhos, enquanto em outros momentos do dia, como eu estou aqui agora, dar uma palestra, trabalhar em uma outra atividade, isso não é possível? E onde estão os parceiros dessa mulher? Né? Onde é que eles estão? Onde é que estão os parceiros ou as parceiras dessas famílias? Né? Então, a gente começa a se dar conta que a gente tem que fazer escolhas. E escolher o que a gente vai fazer. Bom, e além de escolher, então a gente entende as nossas crenças, os nossos bloqueios, a gente escolhe o que vamos fazer, e o próximo ponto é tomar atitude. Porque não adianta nada, gente, eu sei a minha crença, eu escolho até uma outra forma, eu escolho ressignificar essa crença. Então, por exemplo, se me disseram a vida inteira que mulher tem que cuidar da família e, portanto, é o outro parceiro que busca o dinheiro, essa crença ela fica muito forte na minha vida, mas eu posso escolher uma coisa diferente. Eu posso escolher fazer o meu próprio dinheiro, né? Não que eu vá lá imprimir dinheiro, mas eu posso escolher eu ser a dona do meu dinheiro, eu gerenciar os meus recursos. Quantas mulheres hoje em dia, ainda hoje em dia, não têm o controle das suas finanças pessoais? Quantas mulheres ainda hoje em dia não sabem o que é um investimento? Quantas mulheres não dominam o dinheiro por crenças lá de trás, que foram faladas antes? Bom, então nós precisamos fazer uma escolha e precisamos tomar uma atitude. E essa figura do guerreiro é realmente para se apropriar da sua vida e tomar uma atitude diferente. Então nós precisamos nos autoconhecer, entender nossas crenças, fazer uma escolha e tomar uma atitude. O que nós precisamos, então, para desenvolver o nosso poder? Primeiro, nós precisamos nos conscientizar, entender, nos conhecer, entender o que eu amo, o que eu tenho talento, o que eu entendo que eu vou ter reconhecimento financeiro, e se o mundo precisa disso. Preciso entender as minhas crenças com relação a dinheiro, com relação à família, com relação a poder, né? Preciso fazer escolhas e micro-escolhas. Eu não preciso fazer grandes escolhas. Eu posso fazer pequenas escolhas. Por exemplo, se eu não tenho controle das minhas finanças pessoais, eu posso, hoje, começar a abrir o meu extrato e começar a entender o que são aquelas siglas lá que o banco me oferece. Posso começar a estudar isso 5, 10 minutos todos os dias. São micro-escolhas. E também preciso treinar. Né? Porque imagina lá o cérebro que foi programado durante 40 anos, 50 anos a pensar de uma forma. O que vai acontecer? A gente precisa treinar. É como se a gente fosse para a academia. Então, tu está acostumado a ficar naquela zona de conforto e não mudar. No momento que tu começa a treinar, tu começa a sair da zona de conforto para a mudança. Faz sentido isso que a gente falou aqui para vocês? Vocês podem ir colocando ali as perguntas no chat, que a gente vai ter um espacinho para compartilhar aqui algumas dúvidas. Quais são os verbos? E se faz sentido, quais são os verbos do desenvolvimento do poder? Primeiro, a gente precisa conhecer. E parece uma coisa tão batida, mas o autoconhecimento, ele é fundamental. A gente precisa conhecer quais são os nossos gatilhos, o que nos incomoda, quais são as nossas crenças. A gente precisa entender isso, essas nossas programações. Porque essas programações, elas nos levam a bloqueios. Eu não gosto muito da palavra autossabotagem, eu prefiro bloqueio, porque são bloqueios mesmo. A gente começa, daqui a pouco, vamos dar um exemplo
de uma mulher que tem essas crenças fortes e que daqui a pouco é promovida na empresa que ela está trabalhando. Quem ela vai ser se ela virar a diretora? O que pode acontecer no imaginário, no cérebro dela, se ela virar a diretora e talvez ser a renda maior da família? O que pode acontecer? Pode acontecer uma separação, pode acontecer uma mudança muito radical. O que pode acontecer? Então, a gente precisa conhecer esses sentimentos. Depois, a gente precisa organizar, catalogar, né? Entender, olha, isso aqui é uma coisa que é boa para mim. Isso aqui é uma coisa que não é boa. Então, eu preciso ressignificar essa crença, eu preciso mudar essa frase. Eu ouvia muito, quando eu era pequena, que dinheiro só dá em árvore. Então, a gente fica naquele imaginário que a gente precisa plantar, 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 plantar para colher dinheiro. E o que eu fiz a minha vida inteira foi ótimo para mim, mas o que eu fiz? Eu fiz 2 faculdades, eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu fiz um pós-doutorado, eu tenho vários cursos. Então, eu segui plantando, plantando, plantando para ir atrás da minha máquina do dinheiro. Então, são crenças que a gente, às vezes, está trabalhando a favor das nossas crenças, não a favor do que a gente quer. Então, a gente precisa organizar. Depois, a gente precisa escolher. O que eu vou fazer depois que eu conheci, né, organizei agora? O que eu vou fazer com essas crenças que me incomodam? E aí, eu preciso me automotivar. Bom, eu quero mudar isso. Como é que eu mudo isso? Né, com automotivação. E como é que eu me automotivo? Não, eu acordo todo dia, para me automotivar, eu acordo todo dia, dou aquele grito na frente do espelho, assim, uhul, e saio pulando. Não, não é assim que funciona. A automotivação, ela é interna. Eu preciso entender aquilo, eu preciso entender que eu quero aquela mudança, e eu preciso fazer micro-escolhas diárias em direção àquela mudança. Vamos supor que para mim é muito importante aprender inglês. E eu até paguei um curso de inglês, só que eu não vou no curso de inglês. O curso é online e eu não assisto o curso de inglês. Então, eu preciso, todos os dias, escolher assistir o curso de inglês 5 minutos. Se eu fizer isso 5 minutos todos os dias da semana, no final da semana, eu estudei inglês 35 minutos, mais 35 minutos da outra semana, quando eu for ver, eu já estudei 5 horas no mês. Então, se a gente começa a fazer micro escolhas, a gente segue em direção ao nosso objetivo. Eu gosto muito da teoria da multiplicação das probabilidades. Na minha vida, né, acadêmica, eu fui professora de bioestatística, e eu gosto muito da teoria da multiplicação das probabilidades. Qual é a chance da gente ter sucesso? A multiplicação de eventos que vão levar ao sucesso. Então, assim, se para mim ser um sucesso significa ter uma carreira de gerente na indústria, por exemplo, gerente de demanda numa grande multinacional, o que eu preciso para chegar lá? Eu preciso saber inglês, eu preciso saber alemão, eu preciso de curso de farmácia, eu preciso de pós-graduação em logística. Então, eu só vou ter sucesso se essas probabilidades forem sendo multiplicadas. Então, não existe fórmula mágica, não existe guru, o poder da sabedoria, existe disciplina, automotivação e treinamento, e força e coragem para fazer a mudança e para escolher a mudança. E aí, com o treinamento, é o quê? É trabalho de se automotivar e começar a trabalhar em direção à mudança. Por exemplo, a aula de inglês é o exemplo clássico, né? A gente se automotiva, vai lá, assiste a aula, todo dia vai treinando, vai treinando, vai treinando, até que tu vai dominar um novo idioma. Bom, então quais são os verbos? Conhecer, né? A gente tem que se conhecer e entender quais são essas nossas crenças, as nossas limitações. Depois, a gente tem que se organizar, entender o que para mim serviu até aqui, o que não serviu. O que não serviu, eu vou trabalhar em direção à mudança. Preciso escolher
Vou por um lado, vou por um outro, e eu preciso fazer micro escolhas. Então, por exemplo, a gente está sempre fazendo dieta, né? A gente escolhe comer a pizza. A gente escolhe tomar o chopp gelado. A gente escolhe, né? São micro escolhas. E se eu escolho a pizza, eu escolhi o chopp na sequência e o chocolate depois. Então, são micro escolhas que no final do mês mostram a nossa crença. Que tipo de mulher eu vou ser se eu perder peso? O que pode acontecer se eu perder peso? Vou ficar mais saudável? Vou ficar mais feliz? O que pode acontecer? Então, são essas micro escolhas que estão sempre no nosso dia a dia. A automotivação, que é pequenos passos. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com grandes motivações. Olha, agora eu vou começar a correr. Então, se eu vou começar a correr, eu vou correr 10 quilômetros. Não, 10 quilômetros é muito. Eu vou correr 5 quilômetros. Mas 5 quilômetros é muito para quem nunca correu nada. Então, eu vou fazer uma volta na quadra. Eu vou correr uma volta na quadra. Nossa, mas é muito pouco uma volta na quadra. Mas é assim que se começa. A gente começa com uma volta na quadra correndo, 2 caminhando. Depois de uma semana, a gente começa a correr 2 voltas na quadra e uma caminhando, até o dia que a gente está correndo 3 voltas na quadra e daqui a pouco, dali a 4, 5 meses, está correndo 5 quilômetros. Então, tudo começa com um pequeno passinho. O treinamento, treinar, ou seja, quando a gente fala em mudar alguma coisa na vida da gente, ela exige treinamento, né? Exige esse primeiro passo, mas exige eu saio hoje, eu saio amanhã, para correr, eu saio depois. E qual é a fórmula, então, para despertar o poder, né? A gente já falou, então, dos verbos para desenvolvimento do poder, que é conhecer, organizar, escolher, automotivar e treinar. Mas até aqui está tudo muito teórico. Qual é a fórmula mesmo para fazer isso acontecer? Hábitos. Nós temos pequenos hábitos e esses hábitos nos levam a resultados positivos ou resultados negativos. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, de uma rotina de exercício físico que a gente gostaria de ter, qual é o gatilho? Qual é a motivação que eu tenho para fazer exercício físico? Qual é a recompensa que eu ganho? E se eu, por exemplo, qual é o gatilho que eu tenho para gritar com as pessoas e brigar no trabalho? Qual é a rotina que eu assumo? Qual é a recompensa que eu tenho? Quando a gente começa a entender que os nossos hábitos, eles funcionam em ciclos, em que eu tenho um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Vamos dar um exemplo aqui. De novo, a gente vai para o exemplo da comida, porque é fácil para explicar um hábito. Então, vamos supor que o meu gatilho seja a hora do almoço. Eu sempre, depois do almoço, eu como um chocolate. Então, o meu gatilho é ir almoçar. A minha rotina é comer um chocolate depois do almoço. Qual é a recompensa que eu ganho? Ganho um pouco de satisfação, bem-estar por ter comido aquele chocolate. Mas, ao final de um mês, 2 meses, 3 meses, qual é a recompensa que eu ganho? E como que a gente muda um hábito? A gente muda um hábito, o gatilho vai continuar sendo o mesmo. A recompensa também. A gente tem que começar a mudar a nossa rotina. Então, por exemplo, se o meu gatilho é comer uma pizza com os amigos, né? Então, assim, eu gosto de comer pizza com os amigos sempre, 3 vezes por semana, porque a minha recompensa é estar com os amigos, é estar junto com os amigos, é conversar. Então, o que eu posso fazer? Começar a ter uma rotina de ter um grupo de corrida, um grupo de caminhada, porque aí eu vou manter a minha recompensa e também vou manter o meu gatilho. Faz sentido isso? Esse ciclo, vocês podem identificar vários hábitos que vocês têm na vida de vocês e entender, né? Qual é o tipo de recompensa que vocês estão tendo, qual é o gatilho e qual é a rotina que vocês estão tendo.
E como se faz, né, para mudar isso na prática, né? Como que muda na prática? Chega até a dar um cansaço, né? A gente pensa assim, tá, mas e aí? E como é que eu mudo mesmo? Um passo de cada vez. Tem várias situações, assim, vídeos, livros, trazendo fórmulas mágicas para mudança, mas o importante é a gente se conhecer, a gente fazer escolhas, a gente se automotivar, a gente treinar e entender que a gente só muda dando um passo de cada vez. Então, eu gosto muito dessa imagem porque tem a ver, assim, todo mundo reclama que não faz exercício, que gostaria de fazer mais exercício, que não entende por que não faz exercício. Então, faz 5 minutos todos os dias. Não precisa fazer 1 hora, não, mas não vai funcionar nada. No final de uma semana, quantos minutos tu caminhou? E aí, o que é importante quando a gente está falando de hábitos? É desenvolver hábitos. A literatura mostra que a gente só desenvolve hábitos se a gente se manter durante, no mínimo, 21 dias fazendo aquela atividade todos os dias. Então, se eu tenho dificuldade para estudar inglês, eu tenho que, durante 21 dias, estudar 5 minutos para que eu comece a entender isso como um hábito. Se eu tenho dificuldade de caminhar, eu tenho que começar a fazer 5 minutos todos os dias. Adianta se eu não tenho hábito disso, ou se eu tenho uma crença muito forte que eu não devo fazer isso. Adianta caminhar 45 minutos, a gente talvez caminhe 45 minutos uma vez e na outra vez já não vai caminhar. No dia seguinte já não vai nem querer saber da caminhada e leva 1 mês para caminhar de novo. Então, 5 minutos todos os dias gera o hábito. E gerando o hábito, a gente treina a disciplina de desenvolver um resultado melhor para uma determinada mudança que a gente quer. Faz sentido isso que a gente conversou? Então, assim, para desenvolver o nosso poder, né, o nosso poder real, não o nosso poder, aquele que colocaram na nossa cabeça, que a gente tinha que ser assim, mas para desenvolver o nosso poder real, nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos entender que as escolhas são micro, elas são pequenas, nós não fazemos todos os dias grandes escolhas, nós fazemos pequenas escolhas. Nós escolhemos brigar, por exemplo, no trabalho. Nós escolhemos entrar em conflito com uma pessoa no trabalho. A escolha é nossa, não é da outra pessoa. Nós escolhemos. Então, nós podemos fazer microescolhas. Eu quero trabalhar, por exemplo, a minha inteligência emocional. Eu fui treinada para brigar com as pessoas, porque na minha família diziam que quem grita mais alto, quem fala mais alto tem razão. E eu vi isso na minha família. As pessoas discutiam, falavam alto, e aí eu entendi, como criança, que quem falava mais alto tinha razão. Então, eu escolho fazer isso no meu trabalho. E eu estou sempre entrando em conflito com as pessoas, porque é uma escolha minha, não das outras pessoas. Então, nós podemos mudar as nossas escolhas com pequenas escolhas e pensar assim, eu quero entrar nesse conflito ou é a minha crença lá que faz eu entrar nesse conflito? Então, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso treinar todos os dias, né? Não é fácil gerar uma mudança. Eu poderia dizer, olha, né, vamos todo mundo dar 3 pulinhos para um lado, 3 pulinhos para o outro, 5 gritos, e a mudança acontece. Não. A mudança, ela exige treinamento, disciplina e entendimento que é necessário mudar. Faz sentido isso que a gente falou? Se faz sentido, eu quero convidar vocês para serem como a água e contornar esses obstáculos, esses bloqueios que tem na vida de vocês e que impedem de cada um de vocês encontrar o seu poder real. É o seu poder que faz sentido para você. Para uns pode ser ganhar mais dinheiro, para outros pode ser ficar mais com a família. O poder de cada um tem que ser encontrado por cada um, né? Então, sejam como a água e contornem obstáculos. Pessoal, eu sou, então, a Luciene Scherer, quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Eu sou a Luciene Scherer, sou farmacêutica, sou mestre, sou doutora, sou pós-doutora em avaliação de
tecnologia e saúde, e é um privilégio estar aqui conversando com vocês sobre empoderamento feminino, sobre poder feminino e sobre mulheres reais, que é isso, na verdade, o que somos. Muito obrigada, e agora eu vou deixar aberto para perguntas.